Salve, salve Fortaleza, a capital mundial do sol, Ceará, a terra da luz, Brasil, o pulmão do planeta no ar. Programa Radioterapia de número 3. Hoje é sábado, dia 27 de junho de 2019 e daqui para frente muita coisa bacana, muita coisa interessante para você nas ondas do rádio, nas ondas da sua Fortaleza. Opa, não é mais. Fortaleza, antes de mais nada, agradecer mais uma vez para você ver, ainda está, tá vendo aí, Caio? Ainda está aqui impregnado aqui na minha cabeça, mas só tenho a agradecer realmente o tempo que eu passei lá com o pessoal da Rádio Fortaleza 87 FM, né? Muito obrigado a todos, a Raíssa, obrigado pelo período que a gente passou lá, mas enfim, estamos agora em outro momento, e agora o programa Rádio Terapia transmitido aqui pelo Instagram, e o Caio Cobra já apareceu por aqui. Grande Caio, um abraço, meu irmão. Boa noite. Bom? Tá, tô sem escutar a tua voz. Sério? Peraí. Vamos ver. Gente, todo mundo cutucando aí no lado direito. Tá sem voz? Oi? Não, tá. Beleza. Gente, todo mundo dando uma cutucadinha aí, tá? De lado aí, nesses coraçõezinhos, pra gente subir essa live, tá certo? Todo mundo compartilhando também. Deixa eu mandar um abraço logo pra essa turma que tá chegando, que depois eu não sei se eu vou mais ter tempo, tá? Caio já entrou, saiu porque estava sem voz. Osias Barros, abraço grande. Eduarda Vitória. Marilda, um abraço, Marilda. Edrice, abraço. A Taine Mendanha, um abraço muito grande. Lu GS Valente, abraço. Marilda, mais uma vez. Fátima Teles, um abraço muito grande para você também. Gente, compartilha essa live, que hoje o assunto é maravilhoso. Eu estou hoje com o cara que é fera nesse assunto, tá? Que é o Caio Cobra. O assunto hoje é a psicossomática. Psicossomática com Caio Cobra. Deixa eu colocar aqui esse fone para ver se melhora. A gente está escutando aí tudo direitinho. Tudo beleza? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a carga. Vamos lá. Todo mundo compartilhando a live, isso nos coraçõezinhos também. Hoje o assunto é maravilhoso, tá? Psicossomática, Caio Cobra, o convidado sabe tudo. E a gente vai falar também da psicanálise, tá certo? Então, aguarda um pouquinho, deixa o Caio chegar, vai convidando mais gente, vai compartilhando a live. Hoje vai ser maravilhoso o assunto, tá? Mais uma vez falo, programa de número 3. Hoje aqui pelo Instagram, programa Radioterapia com Lauro Arraes. Deixa eu convidar você também, mulher, tá? Depois entra em contato, que amanhã, pelo Google Meet, eu vou fazer uma transmissão para o pessoal do meu grupo, tá? Grupo só realmente de mulheres, tá? Uma apresentação fechada, e quem tiver interessado em participar, quem tiver interessado em saber, né, sobre esse maravilhoso mundo do inconsciente, tá? Então essa reunião, ou essa palestra, essa apresentação amanhã pelo Google Meet, e quem tiver interessado, mulher, tá? O assunto é maravilhoso. A gente vai falar sobre essas manifestações inconscientes e o resultado disso tudo no corpo, tá bom? Quem tiver interessado. Bom, vamos aguardar um pouquinho aí o Caio entrar. Ele entrou, estava sem áudio. Mas daqui a pouco, gente, aguarda, tá? Aguarda todo mundo, compartilha para a gente fazer hoje um trabalho maravilhoso. E de fato, como realmente porque o Caio tem um métier, digamos assim, tem um leque muito profundo sobre esse assunto, e quem tem conhecimento, quem já fez ou terapia com ele,
tá? Ou participa lá no nosso grupo de psicossomática, né? Psicossomática, o corpo fala, sabe do potencial que esse cara tem. E hoje a gente está trazendo ele aqui para fazer essa live nesse nosso programa número 3. Programa número 3, programa Radioterapia. Vai todo mundo compartilhando a live, convidando mais pessoas. É realmente imperdível. Caio, cadê você, rapaz? Vamos aguardar só um pouquinho, gente. Hoje tem assunto maravilhoso, tá? A gente vai falar também sobre a psicanálise, tá? E a psicossomática. São dois assuntos, na verdade, que estão intrinsecamente ligados, tá? Eu vou fazer um preâmbulo antes, deixa chegar mais gente aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse inconsciente, tá? E o que acontece quando a voz fica embargada, quando a gente não fala, tá? Mas daqui a pouco a gente fala, deixa o Caio chegar. Caio Cobra, cadê você? Vamos lá, gente, compartilhando. Lembrando, eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? Que quem tiver interessado em participar, entre em contato comigo, ok? Manda um recado aí, de qualquer jeito. Não por aqui, porque pode eu não ver mais, tá? Mas manda no direct. Quem tiver meu WhatsApp também, manda recado dizendo que quer participar, que amanhã, na verdade, tem um mini curso aqui em Fortaleza, porém, essa época de pandemia, a gente está sem fazer apresentações e cursos e tudo mais. Tem gente também procurando curso de massoterapia. Não sei como é que vai ser, não sei se vai dar para viabilizar ainda esse ano. Estava programado agora para o primeiro semestre, mas ocorreu tudo isso, né? E o que acontece? O pessoal está mandando um recadinho aqui pelo WhatsApp. Então, o que acontece? Eu não sei se vai dar para a gente fazer o curso de massoterapia ainda esse ano, né? Mas, como eu estava falando, tem esse mini curso, né, o sintoma como manifestação do inconsciente. É maravilhoso, recheado de informações assim preciosíssimas, tá? É fruto de um trabalho exaustivo todos os dias, amealhando informações dentro do meu campo de trabalho também, tanto na psicanálise como na massoterapia, essa relação, essa sintonia fina entre corpo e mente, tá? Então, eu retirei algum material, né, para fazer essa apresentação amanhã. Então, quem tiver interessado, tá? É uma palestra fechada. Caio está me chamando, gente, vamos ver aqui o que é que o Caio quer. Aguarda aí um pouquinho que eu retorno. Tá? Opa, chegou aqui, então adicionar, vamos lá, Caio. Já começamos, gente, vamos lá, gente. Helena Ferreira, abraço, Caio chegando agora aqui, agora sim. Caio Cobra, cadê você? Você tá me ouvindo? Agora sim. Então, mas... Agora sim. Tá. Agora sim. Eu tava aí faz tempo já. Pois é, mas tu sumiu E as pessoas daqui. falando, Laura, o Caio tá aí, chama ele e tal, avisa. Mas estavam avisando pelo WhatsApp. Não, por aqui, pelo Instagram. Pois é, mas não apareceu nada, tá aparecendo agora, ó. Entendeu? Não tava correndo aqui. Vamos lá, vamos, já tá aqui, acabou a história, vamos nessa. Tava muito engraçada a história. O Caio vai aparecer e eu tô aqui. Mas não tava passando aqui, caramba, como é que chama?
O letreiro estava parado aqui. Pronto, enfim, o pessoal já está dizendo maravilha. Tinha travado. Acho que só em ver essas duas caras bonitas aqui, a coisa já está paga. Caio, presença tua sempre maravilhosa, todo mundo ama você, inclusive eu também sou seu fã, aprendo demais contigo, quero te dar parabéns, quero dizer que sou um felizardo em ter a sua amizade, tá? Isso é de coração, jamais falaria uma coisa que realmente eu não sentisse, tá? Então, seja bem-vindo aqui nesse trabalho que eu comecei a fazer, como eu estava falando agora há pouco, né, que eu, inclusive até ainda está impregnado aqui na minha mente a Fortaleza FM, tanto que eu, na abertura, já ia imprimindo o ritmo aqui de falar da rádio. Mas, enfim, cara, Rosana Medeiros, abraço. Enfim, todo mundo está aqui para te escutar, tá? Para a gente fazer uma festa hoje aqui com esse povo e trazer informação, e informação com absoluta certeza, além de utilidade pública, essa que é a verdade, informações para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Caio. Sim, e já vamos pedir aí pro pessoal para mandar pergunta, né? Deixa então eu fazer aqui uma breve abertura, tá? Acerca, Esther Quequeto, abraço grande, psicanalista amiga, Regina Chaves está por aí também. Enfim, vamos lá. Gente, é o seguinte, a psicossomática, né, tem uma sintonia muito fina entre corpo e mente. Né? Então, como se imaginavam em outras épocas, mente uma coisa, corpo outra coisa, mas não tem nada disso. Não aliás, não são inseparados, né? É uma unidade, então isso trabalha automaticamente. Então eu vou falar um pouco aqui, antes que o Caio comece a falar, porque depois eu não tenho mais vez mesmo, né? Porque o pessoal vai perguntar e o homem é uma fera. Esther Quequeto, abraço grande. Gente, é o seguinte, tudo aquilo que a gente guarda realmente vai sair por algum lugar. Então, como a gente sabe, a psicanálise prega muito bem isso também, que desde o momento da nossa fecundação, desde o momento da geração, né, literalmente, e ali ainda dentro da barriguinha da mamãe, o que acontece? A gente mesmo sem enxergar, né, está naquela escuridão profunda, mas a gente vai recebendo automaticamente, vai ficando impregnado no nosso inconsciente desde o primeiro momento, tudo que é informação acerca, tá, do que acontece nas nossas imediações, por assim dizer, principalmente, né, no âmbito emocional da mamãe. A gente já vai, né, captando isso tudo e isso vai ficando. Vamos supor que o papai chega muito invocado em casa, sai do trabalho, brigou com o chefe, passou no bar, depois foi na casa de uma namorada, chega em casa, briga com essa mamãe. E aí, o que acontece? Essa criancinha que está lá dentro da barriga da mamãe já fica logo apavorada também, né? Fica pensando, meu Deus, essa confusão toda aí fora é por minha causa. Eles não me querem. Eu não sou bem-vindo nessa casa, Caio. E aí, o que vai acontecer? Pecado. Demais, eu vou ficar apavorado. Inclusive, gente, lá dentro a gente com certeza já fica se sentindo culpado por tudo. Essa briga que está acontecendo aí fora é por minha causa. Eu não sou bem-vindo. Né? Por sua vez, quando esse pai e essa mãe são harmônicos, né? Eles se amam, se gostam, esse pai chega em casa, passa a mão na barriguinha da mãe, essa criança vai se sentindo acolhida, essa mãezinha vai passando essa informação, digamos assim, para esse filho, ele vai se sentir bem, vai se sentir amparado, ao contrário do outro movimento, o desamparo, né? Que esse é literalmente o sofrimento. Então, a partir daí, a gente vai passar por algumas fases da nossa formação, da nossa personalidade, isso segundo a psicanálise, a qual eu realmente presto reverência, porque é uma coisa assim fenomenal. Só você que trabalha com isso, só você que, inclusive, recebe o tratamento via psicanálise, sabe o que é que realmente acontece num setting. Então, quando essa criança vai recebendo essa gama de informação e vai registrando isso no inconsciente, tá? E vão se formando os primeiros traumas, aí é que vai acontecer a grande problemática toda. Futuramente, grosso modo isso tudo, gente, tá? Não é aula, tá? Vamos supor que você, nesse momento presente, ocorre algo com você e
de alguma forma, esse teu inconsciente, nesse momento, faz um transporte, digamos assim, para aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros traumas, aquelas primeiras sensações que não foram bem, digamos, elaboradas. A gente não tinha condições realmente, né, Caio? Porque a gente era muito pequenininho e não tinha condições da gente registrar isso como uma pessoa que já tem a sua formação, digamos assim, toda completa, né? A formação psíquica. Então, o que vai acontecendo? Ocorre, no momento presente, algo, um fenômeno que você é ligado automaticamente a alguma experiência traumática e aí você simplesmente paralisa. E isso pode ocorrer também, né? Problemas no nosso corpo, no soma, tá? Uhum. Já para finalizar aqui, o Caio já tem pergunta aqui para ele, é o seguinte: a todo momento, pessoal, esses traumas, eles vão querer vir à consciência, que é para a gente resolver. Então, o que acontece? Inconscientemente, a gente vai reprimindo esse trauma. Esse trauma quer sair para vir à consciência, para ser resolvido. O que acontece? Ele vai ser abarcado pelo inconsciente, literalmente, para não vir à tona. Não vindo à tona, Caio, essa é uma informação muito bacana sobre a ansiedade. A ansiedade que a gente sabe que é fuga constante para o futuro, é o excesso de futuro no nosso presente, né? O sujeito nunca está no presente, mas também por conta de uma fuga daquilo que ele não sabe o que é. Isso é muito importante. O que acontece? Isso vai querer se manifestar constantemente e eu não vou permitir porque eu não quero sofrer de novo. Mas isso vem através dos sonhos, vem através dos atos falhos, aquilo que a gente fala. No setting analítico, vem através de toda a demanda que a gente recebe do paciente, o que ele está falando, não está sendo congruente com o que a gente está percebendo, a gente conversa, olha, elabora isso daqui, enfim. Então pode vir de várias maneiras, ou através da dor, ou através do acidente, ou através da doença, que agora sim é onde nós vamos caminhar. Caio Cobra, meu irmão, agora é sua vez. E já tem coisa por aqui para você ir resolvendo. A Regina Chaves está falando aqui. Caio, por que se encantou com a psicossomática? Conte sua história. Olha só que coisa linda. Conte a sua história com a psicossomática. Legal. Vai, Caio gostei. Cobra. Então, na verdade, essa área, né, da saúde mental, eu entrei por um motivo não muito feliz, né? Meu pai era alcoólatra e na época, quando eu era adolescente, tá, eu não me conformava com essa situação do alcoolismo do meu pai, né? Então a gente acabou levando ele para tudo que você puder imaginar de terapia, de benzimento, de religião, tudo quanto é coisa, ele acabaram levando ele para ver se curava disso, né? E eu não me conformava, porque logo cedo, né, até com esse problema do alcoolismo, eu era o filho mais velho, me responsabilizando pela família e tudo, e preocupado com isso, eu comecei a procurar curas para meu pai, levando ele em vários lugares. E essa busca acabou me levando a um monte de informações, a vários tipos de conhecimentos, né? Assim, bem diferentes, desde a psicanálise, passando pela psiquiatria, aí falei por religiões e um monte de coisa. E essa minha busca daí para cá, até hoje, não parou mais, certo? Essa busca por conhecimento, por incrível que pareça, então, tudo começou porque eu queria entender o problema do meu pai, eu queria ajudá-lo de alguma maneira, né? Tentar curá-lo, vamos dizer assim. Então, todo o meu interesse nessa área começou aí. E depois disso veio cursos, veio faculdade, veio um monte de coisa, né? E a coisa foi indo. Até que um dia eu dei de cara com a psicossomática, tá? Que é um conhecimento, assim, realmente apaixonante, né? Quando você começa a se enfronhar, a interagir bastante com isso, inclusive em terapia, né? Em atendimentos e tal, você descobre que é uma ferramenta maravilhosa. Aliás, aproveitando eu gosto sempre de falar isso, tá? Psicossomática vem de psique, certo? Que é mente ou alma, tá? E somático, pelo amor de Deus, não vem da matemática, tá, gente? Soma é corpo, físico, corpo, né? Em grego, tá? Então, quando nós estamos falando de algo psicossomático, nós estamos falando da interação entre mente e corpo, que na verdade é uma coisa só, como você estava falando até lá no começo, né?
Então, a gente não divide, tá? Não existe separação nenhuma. A mente e o corpo funcionam da mesma maneira. Inclusive, hoje estão se descobrindo até na ciência, né, que existem neurônios em todas as partes do corpo, em todos os tecidos do corpo, em todos os órgãos do corpo. Então, resumindo a história, esse conceito, né, da psicossomática, tá, de interação entre mente e corpo e tudo, me trazia um insight, vamos dizer assim, muito legal. Já dentro de atendimentos, eu tinha muita necessidade de ter uma ferramenta que me norteasse, tá? Que fizesse com que a terapia que eu exercia, né, tivesse um resultado rápido, tivesse um resultado melhor, tivesse um resultado mais direcionado. E essa ferramenta da psicossomática, que é um corpo de conhecimento que ainda está em construção, tá, é que veio somar assim, demais nesse meu atendimento, nesses meus atendimentos, e principalmente na evolução das pessoas que eu atendia. Porque eu conseguia direcionar uma série de coisas, digamos, pela fumaça que aparecia. Porque o sintoma para nós é a fumaça. Tá? O fogo está lá dentro, ou seja, o trauma, o conflito está lá dentro. Então, através dessa fumaça... É um sinal, né? Isso. Exatamente. Então, esses sinais, né, que a psicossomática, que o estudo da psicossomática nos traz, e que a gente vai estudando e vai entendendo como é que isso funciona, direciona, norteia qual é o tipo de conflito que a pessoa está tendo, tá? Não como uma receita de bolo, tá? Mas como um norte, né? Acaba norteando você por aqui ou por ali. Então, isso é um conhecimento que não tem fim, tá? E a minha paixão, então, veio daí, certo? Por quê? Porque daí você acaba entrando na medicina tradicional chinesa, que é uma medicina maravilhosa, que vai falar também da nossa parte energética, que é extremamente importante. Você vai entrar na medicina egípcia, você vai entrar no xamanismo, você vai entrar até na constelação sistêmica. Tudo isso, todos esses conhecimentos, na verdade, eles vão... Quando você começa a conversar sobre isso, seja com um psicanalista, seja com alguém de constelação, seja com alguém de uma outra linha, de uma outra abordagem, você vai ver que você acaba chegando sempre no mesmo lugar, ou acaba chegando sempre no mesmo conhecimento, digamos assim. Tá? Então, isso é que para mim é apaixonante. Então, eu gosto mesmo, todo dia eu leio algum texto novo, todo dia eu estou me atualizando em alguma coisa, estou pesquisando alguma coisa, e o grupo lá, né, o grupo da psicossomática, ajuda muito nisso. Porque não tem um dia que não tenha pergunta lá. E alguma coisa nova também, Caio, né? Isso, não tem a pergunta, e às vezes eu tenho que pesquisar, inclusive, né, sobre determinados sintomas, para poder entender o funcionamento no físico, para depois eu entender o funcionamento mental, tá? Do mental e emocional. Isso. Além de um conhecimento todo, como você falou, que vem para acrescentar, porque muita gente leva textos, leva vídeos, e isso vai somando cada dia mais. Então, minha paixão está aí. Tem acho que 6 anos que eu encontrei esse grupo, gente. E assim, eu já vinha, obviamente, na busca, né, acerca da psicossomática também, mesmo porque faz parte do meu trabalho também enquanto massoterapeuta. E, enfim, só amplificou ainda mais o que eu já carregava. O Alan Serigalha tá aí também. Olha quem tá aí, Alan, um beijo no coração, filho. Excelente debate, exatamente. Você já está escalado também para aparecer aqui qualquer dia desse, tá? Tem uma pergunta aqui da Regina, já eu faço. Deixa só eu concluir aqui um pouquinho. Então, é fascinante, Caio, quando você percebe o sintoma e aquela ligação muito, muito simbiótica, muito fina, digamos assim, né, entre o corpo e a mente. E eu vou te falar, cara, enquanto massoterapeuta é incrível, tá? A quantidade de acerto nisso, né? Sim. Então eu acho assim que o que eu não encontro de acerto é porque realmente eu não fiz a leitura correta. Porque o que acontece é que 100% tá, bate. O que não bate é aquilo que eu não consegui perceber. E aí a gente se debruça para estudar sobre isso. Mas é como eu te falo, isso enriqueceu demais o meu trabalho. Eu tenho que te agradecer profundamente. Você foi um cara extremamente importante
A psicossomática entrou na minha vida realmente quando eu comecei a trabalhar com a massoterapia, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com massoterapia, eu disse, rapaz, esse negócio de ficar esfregando gente aqui vai ser de lascar, porque eu queria mesmo era estar no lugar do paciente, acredita? E aí foi que eu fui descobrindo, tô falando, a gente falou agora com o Alan e ele com certeza vai concordar. O shiatsu é uma técnica fantástica, espetacular, porque a gente vai trabalhar em cima dos meridianos e a gente vai encontrando respostas, Caio, acerca de tudo o que acontece. Sim. É como se fosse um livro escancarado, um livro aberto, entendeu? Deixa eu ver aqui, a Taine está dizendo que quando entrou no grupo eram 25 mil, quando eu entrei eram 14, tá? Sou mais antigo do que você, a minha carteira é mais antiga. Alan está falando aqui, vocês são maravilhosos, levo vocês no coração. Mais um abraço para o Alan. Caio, quais as outras ferramentas que você usa para os atendimentos além da psicossomática? Quem está perguntando é a Regina Chaves. Mais perguntas, hein, gente? Assim como na psicanálise, né? Eu acho que a maior ferramenta que o terapeuta tem é utilizar a escuta, a escuta imparcial, ativa, né? E imparcial, e principalmente o acolhimento. Eu falo para todo mundo que está começando nessa área que 80% de uma sessão, tá, a pessoa está comprometida, o terapeuta está comprometido, está atento ao que a pessoa do outro lado da telinha, aqui no meu caso que é online, né, também, ao que ela está falando e acolher aquilo que ela está falando. Muitas sessões, às vezes, eu fico quase que uma hora sem falar quase nada. E olha que é difícil eu não falar. Oh. Eu e Lauro para se juntar para falar. Nossa Senhora! De Deus, né? Se nós dois juntar com alguém para atender, vamos dizer, atender em duplo, o coitado não fala, né? Só nós falamos. Não, mas no atendimento, o acolhimento é uma ferramenta assim maravilhosa. Pode parecer uma besteira o que eu estou falando, tá? Mas não é. O acolhimento é você escutar com atenção, prestar atenção no que o outro está te trazendo, porque é através disso que às vezes com algumas, aí na escutativa, talvez, né, como você colocou, uma pergunta bem colocada, tá, em cima daquilo que está sendo trazido numa sessão, né? Por que você pensa assim? Mas por que você acha isso? Tá, isso muda tudo às vezes, muda tudo na vida da pessoa. Porque eu já ouvi, por exemplo, eu falei assim, não, mas por que você pensa assim? E a pessoa fala assim, mas tem outro jeito de pensar? Eu falo, tem, por que não assim, ou por que não assado e tal? E essas visões diferentes da mesma coisa é que trazem para a pessoa, às vezes, aquela famosa ressignificação, né? É olhar para aquilo de uma outra maneira, tá? Então, respondendo à pergunta da Regina, né? Uma das técnicas que eu utilizo, né, também em terapia, além da psicossomática, o recurso é essa escuta atenta, que é diferente de uma escuta de um amigo, ou de uma escuta... Porque às vezes o amigo está te escutando, às vezes ele está prestando atenção em outra coisa, né? Ou até um familiar, quando você está conversando, às vezes ele está te escutando, mas ele está com a cabeça em outro lugar. Se você estiver focado no que a pessoa está te trazendo, essa escuta ativa mesmo e comprometida, tá? É 80% de uma sessão. Prestar atenção no que está te trazendo e localizar ali aonde que está o conflito, aonde que está a dificuldade. Verdade. Mesmo porque quando a gente vai falar alguma coisa para uma pessoa que não seja um profissional, que estudou, que está ali estudando constantemente, quando você fala para alguém que não seja um profissional comprometido com a escuta ativa, essa pessoa vai te responder fundamentado naquilo que ela sabe, nas experiências dela. E ainda tem o julgamento. Ô, rapaz, você fez isso, você fez aquilo, não é para fazer assim, entende? Ainda tem o julgamento. Sim. E isso agrava ainda mais ao invés de ajudar, né? Sim. Bom, a psicanalista Jaci Cerqueira fala aqui, Lauro, como acontecem essas revelações através dos meridianos? Explica um pouco, tá bom. Bom, quando alguém procura um profissional da massoterapia, tá? Mesmo que seja uma massagem, cara, eu quero uma massagem para relaxar, tá? Se você procura um profissional para fazer uma massagem para relaxar, já existe de antemão alguma coisa que está escondido. Porque só relaxa quem realmente está com algum tipo de estresse.
Então você não vai relaxar do nada, algum sintoma deve ter. Então mesmo quando a gente faz um trabalho de massoterapia para a pessoa relaxar, o deslizar das mãos vai encontrando no decorrer do procedimento, no corpo da pessoa, Caio, é incrível, nem que seja, a gente vai adquirindo uma habilidade muito grande, na pele, sabe, um grãozinho de arroz, sim. Tem outro grão menor, de mostarda, vixe. Um grão de mostarda, você percebe que alguma coisa ali te chama naquele lugar. Sim. Então, naquele local, passa um meridiano. O que é um meridiano? Meridiano é o rio, digamos assim, por onde correm as energias do corpo. Então, nesse meridiano passam as energias que abastecerão determinado órgão nobre. Ou seja, quando existe um bloqueio de energia, existe um fator emocional implícito para fazer aquele bloqueio de energia. Na massoterapia, o desbloqueio, quando ocorre, o fluxo de energia vai continuar normalmente por mais ou menos uns 5 minutos. Por quê? Porque você vai repetir o padrão mental. E qualquer que seja o que for utilizado, seja um medicamento, um comprimido, um relaxante muscular, uma massagem, um passe, um reiki, qualquer coisa que seja, isso vai ser paliativo. Por quê? Porque você vai voltar a repetir aquele padrão que está causando aquilo tudo. O que é que você pode fazer? Terapia. Para você dar um significado àquilo que você está sentindo, aquela emoção. Como o Caio sabe disso melhor do que eu, a emoção está dando um sinal. Você precisa ir na terapia para quê? Para identificar esse sinal. O que é que vai dar o norte para que a gente encontre o sintoma que você está tendo? Você tem um sintoma, tem uma emoção agregada e a gente vai precisar te levar para onde ocorreu o primeiro trauma sempre. E a partir daí o trabalho é desenvolvido quando você reconhece e dá um significado diferente a isso tudo. Então, o shiatsu é isso. São mais de 350 pontos principais e estão ligados a isso os órgãos nobres. E aí, cada emoção, o Caio sabe disso, e já deve ter pergunta aí, cada emoção que você tem corresponde a determinado bloqueio de energia em determinado órgão. Confere, Caio. Perfeito. Perfeito. Vamos ver se tem pergunta. Na massoterapia, acho que você consegue localizar isso de maneira mais fácil, porque você tem o contato físico, né? No corpo e acaba achando esses nódulos, esses nós e tal. E tem uma facilidade. Na terapia, a gente vai localizar isso pelos sintomas físicos mesmo. É engraçado que, às vezes, quando eu estou em atendimento, eu tenho um questionário, né, onde eu pergunto todos os sintomas da pessoa. E aí eu vou dizendo, tal sintoma, você é assim, assim, assado, você está passando por uma situação assim, 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 e acontece isso na tua vida e tal, e parece que você está vendo uma bola de cristal. Isso. E a pessoa só vai fazendo assim, isso. Eu falo, então vamos trabalhar isso primeiro, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo. Né? Porque os sintomas trazem pra gente aonde está, vamos dizer, o reflexo, né, daquele conflito que está lá dentro da psique, dentro da estrutura psíquica da pessoa. Então isso ajuda demais, norteia demais mesmo, na hora da terapia em si. E para resolver o problema, como você estava falando, né, os remédios, eu acho que em determinados casos são até necessários, dependendo da gravidade de certos casos, mas os remédios sempre, como o próprio nome diz, todo mundo está cansado de falar, remedia. Certo? Ele vai tratar dos sintomas da doença, dos sintomas dos transtornos, e não do transtorno. O transtorno, o sintoma, o conflito, ele só vai ser tratado, só vai ser realmente ressignificado em terapia. Tá? Através da fala, através de outros tipos de atividades também. E tudo mais. Nessa hora você vai estar tratando a causa, e aí você vai estar tratando de uma maneira que não vou dizer que nunca mais vai aparecer, porque o conflito pode reemergir, ou pode até aparecer um novo conflito na tua vida. Ou pode ser mais profundo, né? Sim. O trauma pode ser mais profundo. Mas de uma certa forma, se você resolve o conflito, o sintoma desaparece. Simplesmente. E eu estou falando desde uma coceira no corpo, certo? Até um câncer mesmo, tá? Até metástase eu já vi regredir
haver remissão depois de um certo tratamento aí, nessa parte da psíquica emocional. Perfeito. É muito legal. Demais, Nossa Senhora. A psicanalista Jaci Cerqueira, perfeito, Laura, obrigado. Raimundo Júnior, abraço muito grande. Caio, Raimundo está na área. Eu vi. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Marilene. Boa noite, Ana. É que não dá tempo de eu cumprimentar todo mundo. Não dá tempo, não. A Mônica pergunta aqui as dores, como por exemplo de cabeça, a localização influencia ou não importa? Onde é a mesma significação? Não, importa sim. É exatamente aonde a dor está aparecendo é que vai nos mostrar qual é o tipo de conflito que tem. Uhum. Se ela está falando agora, por exemplo, uma dor de cabeça, certo? Nós estamos falando do quê? Aonde dói? Cabeça. O que tem aqui dentro da cabeça? Cérebro, certo? Se está doendo a cabeça, é alguma coisa que está o quê? Está inflamada dentro do cérebro, certo? Isso. O que está inflamando o cérebro? O uso excessivo do racional. Tá? O uso excessivo do racional, da racionalidade. Às vezes o excesso de pensamento. Então nós vamos estar falando aí de uma pessoa que é bastante perfeccionista, de uma pessoa que é bastante inflexível, com as suas maneiras de pensar, com as suas opiniões, gosta de tudo do jeito dela, certo? E acontece que o mundo não funciona do jeito dela. Então, esse conflito, certo? Poxa, mas será que o fulano não está vendo que o negócio é assim que tem que fazer? Mas será que ele não está vendo que isso aqui não vai dar certo? Essa visão... Essa visão... Caio, já pensou se o mundo for do jeito que todo mundo... Que mundo, né? O mundo tem que ser do meu jeito. Já pensou 8 bilhões de mundos diferentes. Diferente. Aí, então, a dor de cabeça, ela vem desse processo. Quando a pessoa tem eu chamo de mapa mental, né? Um mapa de atitudes, um mapa de opiniões dentro da mente dela, e que ela não quer mudar, e ela acha que está certo. Ela tem que ser forte, ela tem que ter uma personalidade forte, né? E tem que ser... Gosta de tudo certinho, gosta de tudo bonitinho. Então, quando ela vê coisas erradas, que é bem esse, trabalha muito com o certo e com o errado. E esse excesso de racionalização em cima disso, querer entender por que as pessoas não fazem as coisas do jeito que ela gosta, ou do jeito que ela acha que tem que ser, tudo mais. Excesso do uso do racional acaba inflamando o quê? O órgão que você vai usar para o racional, que é o cérebro. Isso. E outra coisa, Caio, tem um negócio aí também importante, para a gente aprofundar um pouco mais, acerca exatamente do shiatsu e dos meridianos. Na cabeça, gente, passa a energia, tá? Do fígado, tá? Passa a energia da vesícula biliar, da bexiga, ainda tem o vaso governador, que é o vaso que distribui as energias para o corpo todo, e ainda tem o vaso concepção, que é Não, vasoconcepção não é não. Vasoconcepção termina aqui embaixo, é outra coisa. E o que mais que tem? Bexiga, vesícula biliar, fígado, na cabeça também chega até aqui, mais ou menos, o do intestino grosso. Ou seja, são vários órgãos, então é um todo, tá? Por isso que o organismo é um todo, tanto mente como corpo, né? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Tem uma pergunta aqui da... Vai pegando aí. Moncas. Eu não sei quem ela mesmo, Mônica. é a Mônica. É Mônica. Então, se o oposto pode ser válido, tipo pensar demais para se submeter demais às vontades dos outros. Então, a inflexibilidade, tá? Vamos dizer, esse uso excessivo do racional, ele tá tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para o bem quanto para o mal. Perfeito. Tá? Tipo assim, tem gente que fala assim para mim, não, Caio, mas eu faço a vontade de todo mundo, né? Eu nunca bato de frente com ninguém e tal, eu aceito tudo de boa. É uma inflexibilidade. Eu aceitar tudo, o tempo inteiro, certo? E nunca, jamais, eu colocar a minha vontade, colocar o meu querer, colocar o meu desejo para os outros, certo? É uma inflexibilidade também. E acaba afetando da mesma maneira lá no cérebro. Inclusive essa parte toda energética também, certo? Da mesma maneira. Talvez até com incidência maior, né, Caio? Porque é você contra você mesmo, né? Sim. O mais importante nisso é isso. Não é só uma pessoa inflexível, uma pessoa muito perfeccionista, ela não é uma pessoa ruim, tá? Não é que ela é má, tá? Ao contrário. Ela só tem as coisas na cabeça dela daquele jeito. E ela não quer que mude aquilo, certo? Ela tem certas verdades, certas crenças que ela acha que são verdadeiras.
Então era difícil ela aceitar uma opinião de um terceiro, uma opinião externa. Tá? Essas dificuldades é que acabam sobrecarregando o racional. Porque ela fica tentando entender por que os outros não entendem ela. Exato. Pensa num conflito. Basicamente é aqui, isso. Aqui em Fortaleza que a gente fala, pensa num bucho. Caio, a psicanalista Jaci Cerqueira está participando bacana aqui. Ela fala, e quando é o estômago, Caio? Estômago. Todo o nosso sistema digestório, tá? Eu gosto de explicar dessa maneira. Digamos que é a formação das nossas memórias, tá? Esse é um conceito bem legal e bem fácil de entender. É como nós formamos a nossa memória. Compare ao teu sistema digestório. Então, aqui é a porta de entrada, certo? Toda a parte de sentidos é a porta de entrada. E eu estou falando agora da boca, no caso, né? Sim. Então, uma vivência, tá? Uma experiência de vida para nós, é como se fosse um alimento para a mente, certo? Informações, emoções, tudo isso vai alimentar a tua mente. Ok. Então, se eu aceito aquilo que eu estou vivenciando, minha boca aqui não vai ter problema nenhum, certo? Se eu aceito, mas não... Eu estou vivenciando alguma coisa, mas não gostei muito e quero falar algo, tá? Mas eu me impeço de falar por algum motivo, tá? É aquela famosa história, né? O que a boca cala, o corpo sente, certo? Eu provavelmente vou ter muitos sintomas na garganta, certo? Que é porque eu estou vivenciando aquilo, eu tô aceitando aquilo que eu estou vivenciando, mas eu não estou engolindo certas coisas, eu estou querendo falar, estou querendo me posicionar, certo? Vai afetar aqui, nesse caminho. O estômago vai falar que depois que eu já vivenciei isso, tá? Depois que eu já meio que lidei com a situação do jeito que estava, eu não estou conseguindo digerir certas coisas, certo? E normalmente o que vem de fora. E nesse aspecto do estômago, a gente fala muito, eu gosto de falar sempre que tem muito a ver com a nossa administração do mundo material. Como eu administro o mundo material? E o mundo material, eu estou falando de grana mesmo, tá? De recursos básicos, da minha casa, como é que eu administro o meu dinheiro, como é que eu administro a minha família. Eu estou falando do material nesse sentido, tá? Em todos esses sentidos. Quando a coisa não está legal, e eu fico, às vezes, com muita raiva do que está acontecendo em volta de mim, certo? Meu estômago automaticamente vai reclamar, tá? Por quê? Eu estou querendo digerir uma situação, ou um alimento, no caso, né, vamos dizer assim, que é extremamente difícil de ser digerido. Então eu produzo muito mais ácido no meu estômago. Tá? Aí tu vai falar, pô, mas que alimento? Você não está comendo nada? Tô comendo vivência, experiências. Isso também é um alimento. Tá? Então o estômago normalmente vai juntar essa parte material com uma raiva, às vezes até uma cólera mesmo, tá? Sobre alguma situação que a pessoa está vivenciando ali e tal. Haja vista que úlceras, que era muito comum, agora não é tanto, mas ainda tem. Tem muito a ver com o pessoal que, tipo o workaholic, né? Que vivia só para o trabalho, tá? Só para essa parte material, sempre muito ligado nessa parte material, e isso estressa de sobremaneira. Então aí pode dar, inclusive, uma úlcera e etc. No estômago. Perfeito. É aquele tipo de pessoa, né, só para ilustrar um pouquinho mais também, é aquele tipo de pessoa que resmunga demais, que fala demais, que reclama demais. Então isso tudo volta por onde? Ele vai entrar realmente pela boca. Só que não é alimento sólido, né? Então, mesmo assim, os sucos vão ser liberados. Como não tem alimento sólido, realmente começa a corroer, inclusive, as paredes do estômago, causando esses transtornos todos que o Caio falou agora. Um abraço para o Estênio Estevão, um abraço muito grande. Deixa eu ver mais se tem alguma coisa aqui. A Regina Chaves fala, Ana Ney, cada caso é um caso, às vezes medicação é necessário, sim. Boa noite. E quando o corpo todo dói muito? A Mônica de Oliveira Miranda. Alguma dica? Então, o corpo todo dói muito. Sempre que me falam essa frase, tá, essa pergunta, o corpo todo dói. Eu pergunto, tá, mas aonde especificamente? E aí a pessoa determina os locais, tá? É que a aparência é que dá realmente, é que é no corpo todo. E aí, no caso, nós vamos estar falando justamente daquela situação. Provavelmente essa pessoa, as dores que ela está sentindo, são muito mais nas articulações do corpo, tá? Perfeito. É como se fosse a dor da fibromialgia, por exemplo, que tem todos aqueles, são 19 ou 20 pontos, né, que doem, tá? E parece realmente que dói o corpo todo. Porque quando dói a articulação, essa dor, ela meio que reflete.
Essa dor, ela Isso, meio que, ela abrange não só ali a articulação, isso. mas parte muscular também e tudo mais. E aí, o que que tá falando? Eu vou usar uma frase que eu já usei antes, tá? Mas é porque eu tô remando contra a maré, tá? E aí, eu não vou saber Uhum. precisar para essa pessoa do que nós estamos falando. Eu precisaria analisar o caso dela, a vida dela, para entender o que eu estou falando. Mas eu acho que ela mesmo vai entender isso. Ela está remando contra a maré. Tudo que ela tem feito na vida, tudo que ela tem se colocado na vida, não tem dado certo. Parece que ela está remando contra a maré. Então, você imagina, uma pessoa que está remando contra a maré, o que acontece com ela? Ela se mata de remar, ela se mata de se forçar, certo? Fica cansada ao extremo, dolorida ao Isso. extremo, porque ela está remando Uhum. contra a maré. Ela não consegue ter resultados em cima daquilo que ela está se propondo a fazer na vida dela. Tá? E quando ela não consegue obter resultados, ela sente as dores. Deu para entender? O restinho agora, repete. Quando Finalzinho. ela vê que tudo que ela está fazendo não surte resultado, certo? Não, ela não alcança aquilo que ela almeja, certo? Ela começa a sentir as dores. Por quê? Porque o esforço é sobre-humano para se manter certas posições, tá? Que ela tem mantido, que não está dando certo. Isso. Você está me ouvindo? Perfeito. Sim, sim. Sim, sim. Deixa me ver aqui, tem pergunta, tá? Deixa me ver. Rosana Medeiros, que é psicanalista. O que me diz sobre a bursite? Quer responder pela psicanálise ou pela psicossomática? Vai na psicossomática mesmo, que a dor é menor. A bursite normalmente, tá? É quando a gente acumula sentimentos, normalmente mágoas, tá? Tem muito a ver com tristeza e mágoa. Quando você guarda muito ressentimento, muita mágoa a respeito de uma determinada situação. Se ela puder me dizer aonde a bursite se manifesta, tá? Era legal. Normalmente, Ombro esquerdo. ela colocou? Eu já sei. Ah, você sabe? Sei. Se for ombro esquerdo, o ombro fala do quê? Daquilo que a gente assume pra gente, certo? Na vida. Uhum. Na verdade, a gente fala isso, né? Mas tem a ver com a ação, tá? Então eu penso, esse pensamento meu, certo? Em milésimos de segundos vai para os braços para que eu possa agir. Então, se eu quiser levantar, se eu quiser levantar um copo, por exemplo, eu vou mandar um comando e meu braço vai lá, pega o copo e levanta o copo, certo? Isso. Acontece que quando chega aqui, tá? Eu me sinto impedido de agir. Por quê? Por causa de alguma mágoa, algum ressentimento meu, tá? Eu me impeço, às vezes, de agir. Aí eu causo a bursite. Okay? Lembrando que essa dor, ela não surge de nada. Além dessas sensações que o Caio fala, essas emoções, né? Esse comando é gerado e ele vai gerar o bloqueio energético causando a dor. Também. Muitas vezes não tem problema, você vai no médico, você faz exame, nada, você não tem nada, tá tudo funcionando perfeito. Mas a dor tá ali. O que é isso? A energia está estagnada naquele local e aí, ressignificando isso tudo, prestando atenção isso aí que o Caio falou, por exemplo, né? Geralmente com os superiores, Caio, né? A relação com os superiores por conta do ombro, não é isso? A relação com os superiores? Com os superiores, né? Pai, Pessoas. mães, pai, mãe, pessoas que exercem autoridade sobre a pessoa. Essa visão é da Cristina Cairo, ela que gosta de usar isso. Eu não gosto de usar isso muito, não, tá? Só para comentar. Mas tem a ver. Tem sim. Isso foi uma analogia que eu fiz por conta das insígnias que as autoridades policiais utilizam. Legal. Então, assim, é uma analogia que eu fiz. Aí vem um pouquinho da simbologia, perfeito, tá? Perfeito. Então, é que essa, tá? Só para deixar claro, essa que você falou pode ser uma das causas, sim. Tá? Até da bursite. Então, por exemplo, eu fiquei magoado porque alguém foi muito autoritário, ou porque alguém era superior e me magoou. Isso. Aí, beleza. Beleza, exato. Mesmo porque a gente guarda mágoa de quem fez com que eu me desequilibrasse. Então, de certa forma, não necessariamente um superior como o pai, como uma mãe, como um chefe e tal, não. Pode ser uma criança
Te tirou Isso. daquela zona, lascou tudo. Por isso que eu O fui cearense, chato Caio. agora. Então, Pronto. por isso que agora que eu fui chato, entendeu? É porque essa Claro. visão, ela é uma visão legal. Bate, a maioria das vezes posso dizer até que bateu, mas nem Uhum. todas. Você deu um exemplo Claro. perfeito. Pode ser que uma Aham. criança inocente, eu dei um pirulito Isso. para ele, tá? Uma criança que eu tinha muito afeto, vamos dizer assim. E ela falou: Uhum. "Não, não gosto disso, tio". Pum, jogou fora o pirulito, Uhum. certo? Aí eu tinha uma Uhum. expectativa enorme em relação àquele pirulito. Eu ia Perfeito, agradar Caio. aquela criança. Ela Perfeito. não é autoridade, mas essa mágoa. Aí eu vou de novo e tento fazer a mesma coisa, eu tento agradar. E magoo de novo, tá? Então essa mágoa prolongada, esse ressentimento guardado, tá? Pode Isso. acabar causando uma bursite. Não quer dizer que Perfeito. vá Perfeito. como é que fala? Toda mágoa vai guardar. É mais aquelas que estão Claro. guardadas mesmo, tá? Uhum. A Expedita Gomes, grande amiga, ela já, com a pergunta dela aqui, ela já pode aproveitar muita coisa disso daí que o Caio falou. Só que agora as dores no quadril e joelhos. Tá. Quadril é a base da nossa estrutura óssea, tá? Então, quando nós falamos de quadril, nós sempre vamos estar falando das figuras paterna e materna, ok? Que é a base Aham. da nossa estrutura. É base da nossa estrutura óssea. É onde se liga a coluna vertebral e para as pernas e tudo mais, tá? Ela que dá a base para que a gente consiga ficar em pé, inclusive. Que a gente consiga ter essas posturas em pé, consiga andar Aham. e tudo mais. Então, quando tem algum problema no quadril, nós vamos estar falando de algum problema realmente do lado paterno ou materno. Tá? Em relação à lateralidade, que até perguntaram aqui, eu vou aproveitar, olha lá. Ó. Perguntaram do Aham. lado esquerdo. Não existe uma regra única para todo mundo, tá? Mas o mais comum é que lado esquerdo represente de conflitos, dificuldades, tá? Onde a pessoa, o protagonista desse conflito, tá? É uma figura paterna, lado esquerdo, e lado direito, figuras maternas. Acontece que pode existir a inversão, tá? Desses lados. Por exemplo, Aham. no caso de uma família, o pai abandonou a família, a mãe fez o papel das duas partes, certo? Tanto paterno quanto materno. E além disso, era uma pessoa mais autoritária, uma pessoa mais mandona, tinha várias características masculinas, ok? Então pode ser que inverta essa lateralidade aí, Uhum. mais para frente. Perfeito. Mas a princípio, a esquerda é paterna, a direita é materna. Tem um amigo aqui, cliente também, inclusive, que é o Estênio Estevão. Ele fala sobre a infecção urinária, pedindo aqui para você dar um norte aí. Tá. Infecção urinária, toda a parte urinária vai nos falar de muitos medos e inseguranças, tá? Em relação à vida, em relação às pessoas, em relação a tudo que está à tua volta, em relação à tua vida. Então, quando eu falar de medo e insegurança, vai afetar toda a parte urinária. E no caso de infecção urinária, é porque existe um medo extremamente profundo. Estou falando aí de um medo da morte, medo da violência, medo de uma doença grave. Tá? Quando esse medo estiver muito profundo, for muito profundo, eu vou estar mexendo com essa parte urinária. Aham. Tá? Perfeito. Quer que eu explique por quê? Também eu explico. Manda brasa. Por quê? Porque toda essa parte urinária não é ela que joga fora tudo que é toxina, Perfeito. certo? Joga fora tudo que é toxina. O rim serve para isso, tá? Para jogar fora tudo que está em excesso no corpo, tudo que é toxina no corpo, tá? Serve isso para jogar fora. Então, quando eu fico com muito medo, tá? E muita insegurança em relação à vida, eu não consigo mais filtrar o que é bom e o que é mal. Eu não consigo mais filtrar o que é tóxico e o que não é. Então, eu estou tão preocupado com esse possível futuro catastrófico, ou seja, estou preocupado com a morte, estou preocupado com a violência, estou preocupado com uma doença grave, por exemplo, e tal, que eu não consigo mais filtrar o meu dia a dia normal. Eu estou falando agora das situações que eu vivo. Tá? Eu acabo quase que aceitando qualquer coisa que venha e tal, etc. Resumindo, eu estou muito focado nesse medo profundo. E não consigo mais filtrar essas toxinas internas, tá? Sentimentos ruins, vivências ruins e assim por diante. Perfeito. A Mônica está te agradecendo aqui, né? Quando você falou remando contra a maré.
Disse tudo, Caio. Você não me conhece, mas é assim que eu me sinto, remando contra a maré. Eu ainda não sei como fazer o contrário, mas vou descobrir. Mas não vai nadar de costa não, Mônica, tá bom? Vamos lá, vamos ver Terapia, aqui. Terapia. né? Terapia. Sim, sim. Caio, fale sobre cãibras, principalmente nos pés. Câimbras, eu vou falar de uma forma bem, assim, Geral. bem sniper, tá? Quando Tá, eu me bem sinto, certeira. Na quando, mosca. isso. É quando eu me sinto incapaz de fazer aquilo que me propus a fazer. É um sentimento extremamente profundo, tá? De consciente, inclusive, acaba sendo consciente naquele Uhum, momento, de que ela se uhum. sente, a pessoa se sente incapaz de fazer algo, ou daquilo que ela está se propondo a fazer naquele momento. É uma autopunição, seria, Caio? Você pode considerar dessa forma, mas é mais esse sentimento de incapacidade mesmo. Tá? Um Uhum. sentimento Mesmo extremamente profundo. Mesmo a pessoa tendo capacidade, ela não acredita nela? Pode ser? Pode, pode. Ou até melhorando um pouco esse conceito. É quando ela percebe que aquilo que ela está tentando está além das suas capacidades atuais. Tá? Uhum. Se ela percebe Beleza. isso no decorrer de um caminho, tá? Vamos dar um exemplo. O nadador está lá nadando, está competindo com outros, certo? Mas ele vê que o objetivo dele era ganhar e ele não vai conseguir ganhar, certo? Porque ele Aham. percebe que ele está atrás e está além da capacidade dele, cãibra. O Aham. corredor, a mesma Perfeito. coisa. Agora, Tá? lacrou, como se diz, ou então Isso. fechou. Perfeito, cara. Essa lateralidade das dores são caracterizadas quando apresentadas isoladamente? Ou se acontece simultaneamente nos dois lados? Também tem essa concepção de pai e mãe? Não. Figuras paternas e maternas, tá? Uhum. Figura paterna e Não só materna. Não isso. obrigatoriamente mãe e Não pai. Não. pai e mãe. Isso. Não. Isso. Perfeito. E é importante frisar, é bom, durante a sessão tem técnica que você descobre, tá? Qual é a lateralidade da pessoa, ok? Uhum. Tá dando um cortezinho, mas tá dando para entender sim. E câimbras no pescoço também, né? Tá tudo dentro disso aí que você respondeu, mas aí é mais específico. Na verdade, tá no pescoço, né? Você tá falando do torcicolo, que é o mais comum até, né? É parecido com uma cãibra, A cãibra, isso. a cãibra mesmo? Então, é Aham. exatamente o que eu falei. Eu tenho uma ideia, certo? Eu quero passar para ação, tá? E eu percebo num milésimo de segundo que as minhas capacidades atuais não são suficientes para agir, para fazer aquilo que eu quero. Tá? É uma sensação muito Uhum. instantânea, tá? É uma percepção muito rápida. Aí provavelmente me dá uma Aham. cãibra, Ô, tá? Que é Caio, um o que é que espasmo você. muscular. Isso, perfeito. Caio, o que é que você tem para falar sobre a insônia? Insônia, os racionais, de preferência controladores, aquelas pessoas que gostam muito de controlar. Tem o controle como O algo. outro dia já está todo preparado ali na cama, né? O outro Sim. dia, semana que vem. Então, é ansiedade, né, É isso Caio? aí. Também. É Uhum. que nem sempre o ansioso é controlador, né? Mas o ansioso Aham. normalmente está pensando sempre no futuro. Então, para ele dormir, Uhum. às vezes é perda de tempo. Tá? Assim como o controlador, ele não gosta de dormir, digamos assim, inconscientemente, porque já vista que quando você dorme, você fica sob o controle? Aham. Não, né? Você não fica sob o Quando você. controle. Quando você Aham. dorme, quem toma conta é o inconsciente. É o inconsciente. Então, Sim, e sim. o controlador quer estar consciente o tempo todo, que é para poder controlar, para poder saber o que está acontecendo à volta dele, para poder Uhum. planejar o futuro e tal. Então, Ou ele não seja, gosta muito. não quer dormir Não nem quer dormir, para que o inconsciente se manifeste, até para ajudá-lo, né? Porque literalmente. quando se manifesta, alivia. A Sim. Bre Sampaio fala, Caio, ultimamente, essa pergunta é um tanto quanto mais delicada, tá? Eu acredito que você poderia, o Bre Sampaio, até entrar em contato com o Caio, tá? Caio, ultimamente tenho tido alguns pensamentos suicidas. Como encarar isso? Você tem alguma coisa para falar para que possa aliviar?
Não, o tipo de pensamento suicida é a melhor coisa mais interessante é o que você disse mesmo. Acho que é legal você Uhum. procurar mesmo agora, assim, de imediato, um terapeuta. Porque pode ser N coisas. N coisas, Pode tá? ser N Então, motivos. N motivos. nesse momento, o Bre Sampaio, tá? E nós Busca vamos ser ajuda. cortado, tá? Só pra você saber. Vamos ser o quê, Caio? Cortado. O Instagram, 1 hora Ah, já tá acaba. pertinho. Tá? É, Falta 3